Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar aqui falando sobre aprendizado profundo, em particular pela utilização de portas no processo de aprendizagem. Um dos problemas que nós vimos anteriormente é que as redes neurais recorrentes elas podem estar mais suscetíveis aos problemas do gradiente que desaparece ou do gradiente que explode. O que nós vamos discutir hoje em termos das portas é que essa estratégia ela pode minimizar a probabilidade disso acontecer. Mas primeiro vamos entender por que acontecem esses problemas. Considere a tarefa de calcular o vetor de gradiente delta, como vimos no vídeo anterior, para o nível escondido no tempo t, que é dado por essa equação aqui que já vimos anteriormente, ou seja, é a derivada da função do nível escondido no tempo t, multiplicado, termo a termo, pela soma dos pesos de saída pelo delta também do nível de saída, mais os pesos do intermediário, né, do nível escondido, pelo delta do nível intermediário no tempo t mais 1. Assuma por simplicidade que a gente tem uma função de ativação linear, nós sabemos que ela não é boa para esse tipo de cenário, mas nesse caso facilita o entendimento porque a derivada da função é igual a 1. E vamos ignorar o vetor do gradiente para a saída, mantendo apenas o entendimento do que vai acontecer nesses níveis intermediários. Assim, para uma entrada de comprimento tal, nós temos que esse delta no tempo t para a camada intermediária, ele vai se transformar o quê? Inicialmente no t mais 1, esse t mais 1 expande para o t mais 2, e assim sucessivamente, de forma que o delta para a camada escondida no tempo t, ele vai ser igual ao vetor de pesos elevado à potência de tal menos t, multiplicado pelo delta de tal na camada h, na camada escondida. Ou seja, essa potência do w aqui é que é a potência que nós temos que entender o impacto dela. Tá? Uma vez que, à medida que nós vamos realizando essas sucessivas multiplicações da matriz W, nós podemos sim ter um impacto no aprendizado. Para entender isso melhor, vamos recorrer ao raio espectral dessa matriz WH, que é o valor absoluto do maior alto valor dado por módulo de lambda 1. Nesse caso, acontece que se o módulo de lambda 1 for menor do que 1, ou seja, ele é um valor entre 0 e 1, nós temos que a matriz WH ela vai tender a 0 quando K tende ao infinito, ou seja, as sucessivas potências vão levar o módulo dessa matriz a 0, como era de se esperar. Ou seja, os gradientes eles desaparecem à medida que nós treinamos em longas sequências. Por outro lado, se o módulo do maior alto valor for maior do que 1, pelo menos um dos elementos dessa matriz se torna ilimitado. E a norma da matriz ela tende ao infinito à medida que o K tende ao infinito, o que significa que os gradientes explodem. Ou seja, agora se torna mais claro que os gradientes devem escalar de acordo com os autovalores de WH. Embora nós não saibamos exatamente quais são os gradientes, mas nós temos essa análise espectral que nos ajuda a entender o que acontece. Desta forma, se nós temos um alto valor que é menor do que 1, então esse alto valor ele vai tender a 0, né? As sucessivas potências desse alto valor tendem a 0 à medida que o K tende a infinito, e como o W1 ele é o maior alto valor para todos,
então necessariamente todos os valores vão tender a zero, ou seja, os gradientes eles desaparecem. Por outro lado, se esse alto valor for maior do que 1, então esse valor ele vai tender a infinito à medida que k tende ao infinito e os gradientes explodem. Não necessariamente todos, mas pelo menos um. Ou seja, para que o erro não desapareça ou exploda, o raio espectral dessa matriz WH deve permanecer, deve ser 1 ou muito próximo de 1, tornando esse processo ou de decaimento ou de crescimento muito mais lento. Bom, um exemplo dessas redes neurais com portas que estamos mencionando, ela é chamada de LSTM, que é uma rede cujo nome vem de Long Short Term Memory. Tá? Essas redes, elas aliviam o problema dos gradientes que desaparecem pela utilização de neurônios porta, que controlam o acesso aos estados escondidos. Então vamos ver como isso funciona. Considere o estado escondido m-dimensional ht no tempo t. Numa rede recorrente regular, nós atualizaríamos esse estado como segue aqui, como já foi visto anteriormente, ou seja, aplicando a função de ativação. Aqui nós temos o termo da entrada, aqui nós temos o termo do tempo t-1 e o viés. Seja G um vetor binário, se nós tomarmos o produto elemento a elemento de G e H de T, então os elementos de G vão funcionar como portas que ou permitem que o elemento correspondente a H de T seja mantido ou atribuem zero a esse elemento, de uma maneira que eles vão ser lembrados ou esquecidos. Entretanto, para que possamos realizar a retropropagação, é necessário que nós tenhamos portas diferenciáveis, para as quais podemos utilizar uma função de ativação sigmoide nos neurônios porta e os seus valores eles estejam na faixa entre 0 e 1. De uma forma semelhante a uma porta lógica, esses neurônios vão permitir que as entradas sejam completamente lembradas se o seu valor for 1 ou completamente esquecidas se o seu valor for 0. Mais ainda, eles permitem que a memória, os pesos de memória, permitindo uma lembrança parcial dos elementos H de T para valores entre 0 e 1. Ou seja, como nós vamos ver, existe um elemento novo aqui, que você vai aprender não apenas qual é o peso que você tem que ter para lembrar aquela informação, mas também você vai aprender que certas informações não devem ser lembradas. Esse é um conceito muito interessante, nós vamos ver que ele é muito poderoso e, inclusive, ele é generalizado de forma ampla. Antes de avançarmos nesse processo, vamos entender essa lógica do esquecimento e desses vetores porta. Então, considere esse vetor H de T com 5 elementos e considere o vetor lógico G de T, que prevê o esquecimento do primeiro e do quarto elemento. O produto elemento a elemento nos permite verificar, por exemplo, o menos 094 foi zerado e o 097 foi zerado e os demais foram mantidos. Agora, se tivermos um vetor porta diferenciável, então os valores do produto elemento a elemento também serão fracionários e que permitem que um pedaço desse vetor H de T seja preservado e um outro pedaço, obviamente, seja esquecido. Bom, como então essa porta de esquecimento pode ser implementada? Então, nós vamos passar a considerar agora uma rede neural recorrente com uma porta de esquecimento. Então, vamos lá. Numa rede recorrente regular, assumindo uma função de ativação de tangente hiperbólica, o vetor de estado escondido é atualizado de forma incondicional, utilizando os mesmos elementos que já vimos anteriormente. Só que nas redes com porta, ao invés de atualizarmos diretamente H de T, nós vamos aplicar aqui neurônios de esquecimento da porta para controlar quanto do estado anterior deve ser esquecido ao calcular um novo valor
e quanto atualizá-lo em relação à entrada x de t. Ou seja, dada a entrada x de t e o valor anterior h de t menos 1, inicialmente nós calculamos o vetor de atualização, o t, utilizando como se fosse a forma tradicional. Ou seja, ele é o vetor de estado escondido não modificado. Usamos então a porta de esquecimento e aí nós temos um novo valor de saída, que ele é o quê? O quanto do h de t menos 1 vai ser esquecido, mais 1 menos o esquecimento multiplicado pelo u de t. Nós podemos ver que esse novo vetor ele retém uma fração dos valores anteriores e uma fração complementar da atualização que já tínhamos calculado. Observe que se o φ de t é igual a zero, ou seja, a gente quer esquecer completamente o estado anterior, então 1 menos φ de t igual a 1 faz com que vai ser igual a 1 e essa rede vai se comportar de forma idêntica a uma rede regular. Né? Aqui nós podemos ver visualmente como que as nossas redes recorrentes passam a trabalhar. Nós temos aqui um x de t que ele serve de entrada tanto para o φ de t quanto para o u de t, com os respectivos pesos. Aí nós temos aqui, a partir do φ de t, a aplicação de 1 menos φ de t para saber qual é o valor que vai influenciar o h de t. Ao mesmo tempo, o φ de t, com uma lógica de inibição, ele vai receber esses valores e ver o que vai alcançar o h de t. E é importante notar que, na consideração do h de t, seja para o φ, seja para o u, nós temos também pesos. O resultado final ele é então propagado para a saída. Notem que o que tem de mais elegante nesse processo da porta é que a porta ela passa a ser um neurônio com um comportamento um pouco diferente, mas todos os pesos associados à parte φ, eles são também pesos a serem aprendidos. Esse é que é o segredo interessante das redes com portas. É porque elas também vão fazer parte do aprendizado de quais porções do estado intermediário vão ser consideradas e quais não vão. Bom, então o φ de t ele é um nível onde ht de 1 e x de t são recebidos. Essas conexões são completas e são especificadas pelos pesos correspondentes. O φ de t precisa modificar o estado anterior e assim, tanto φ de t quanto ht de 1 são colocados como entrada nesse nível e isso faz aquela multiplicação termo a termo que gera a saída. Finalmente, a saída do elemento, do produto, é usada como entrada para o novo nível intermediário, que também toma como entrada o que vinha tradicionalmente a partir do u de t. Assim, diferentemente de níveis regulares que são completamente conectados e têm uma matriz de pesos e de viés entre os níveis, as conexões entre o φ de t e h de t através do nível que multiplica termo a termo são todas de 1 para 1. E os pesos são fixados no valor 1 com viés 0. De forma semelhante às conexões, o t e h de t também usam o mesmo artifício, com os pesos sendo fixados em 1 e 0. Ou seja, há uma dinâmica diferente, que nós vamos ver como que ela generaliza, mas o resultado mais interessante é tornar esse aprendizado não apenas como sendo sempre necessário aprender e afetar todas as dimensões dos níveis intermediários, quando em alguns casos não é necessário que esse aprendizado aconteça, ou ele deve ser no mínimo ponderado. Vamos dar um exemplo aqui. Seja m igual a 5, assuma que o vetor anterior e o vetor de atualização sejam esses valores aqui. A porta de esquecimento e o seu complemento são dados aqui também de forma trivial. Aqui nós demonstramos como que um novo vetor de estados escondido é calculado baseado na soma ponderada do vetor de estados anterior e o vetor de candidato de atualização. Então aqui nós temos os valores, né?
de cada um, a primeira parte, a parte do φ de t, que é quanto vai ser retido, e o menos φ de t, que é quanto que vai ser considerado do vetor de atualização. Aqui nós temos os valores, eles são somados, e obtemos então o vetor resultante, que é a combinação de ambas as vertentes aqui. Bom, quando nós falamos de aprendizado, como que esse aprendizado então ele acontece? Nós vimos um pouco o funcionamento dessas redes comporta. Tá? Os gradientes da saída eles são calculados da mesma forma, como a gente já tinha falado. Para os outros níveis, nós podemos inverter todas as direções de propagação para determinar as dependências entre os níveis. Então, o gradiente, o delta, no nível U, no tempo TI, ele é dado como a derivada do erro, considerando, aqui a gente expande a regra da cadeia de novo, e aí nós temos o quê? Que ele é o delta, que nós já tínhamos calculado anteriormente, multiplicado por 1 menos φ de TI, multiplicado por 1 menos U2 de TI. Vamos entender o que esses dois elementos significam. Primeiro, a derivada aqui do neurônio em relação ao U, ele é 1 menos φ de TI. Ou seja, ele vai considerar desse neurônio, considerando essa função de ativação que estamos utilizando, 1 menos o valor de φ nesse neurônio, e aqui no caso usando uma função de ativação de tangente hiperbólica. A mesma coisa sobre o neurônio de ativação, de atualização, e aqui a gente consegue já ver essa lógica funcionando para todos os neurônios do nível intermediário, seja utilizando o delta para os neurônios escondidos, seja utilizando o valor das funções de φ e U aqui nesse caso. O gradiente, já o gradiente do vetor no neurônio de esquecimento I no tempo t, ele vai ter um valor parecido, o 1 menos o φ de TI está aqui. Aqui essa é aquela função que nós já vimos em termos da tangente hiperbólica. E nesse caso nós vamos perceber o quê? Nós vamos avaliar a diferença entre o valor que vem no nível escondido no tempo t menos 1 e o valor candidato que nós temos aqui, ou seja, quanto maior esse valor, maior vai ser a variação, e aqui da mesma forma, quanto mais o valor de φ de TI estiver próximo de meio, maior vai ser a variação. Em todos os neurônios, nós vamos então obter o gradiente φ de t, utilizando a generalização dessa fórmula, e considerando todos os níveis, incluindo a saída, o esquecimento, a atualização e os níveis criados pela multiplicação elemento a elemento, nós temos o gradiente final, que vai combinar a questão do delta da saída, a questão do delta do esquecimento, do delta do candidato e as funções que vêm dos níveis posteriores, aí, dos tempos posteriores, devidamente multiplicados pelo esquecimento naquele nível posterior. Tá? E com isso é interessante notar como que nós conseguimos equacionar a consideração dessas portas de esquecimento nesse caso. Aqui nós vemos essa questão dividida, desdobrada no tempo, onde nós percebemos primeiro, para fins de funcionamento, qual é a propagação do H de 1, tanto para a porta φ2 quanto para o U2, e como que isso é combinado e gera para frente. E como vamos ver, isso também vale para a retropropagação. Nós entendemos até o momento uma porta. Entretanto, pesquisadores notaram que esse conceito de porta ele poderia ser, de forma muito interessante, aplicado a vários outros cenários. E daí surge a definição completa das redes LSTM, porque ela tem, além do φ, ela tem outras portas. Ela utiliza 3 vetores de porta, um para a entrada, um de esquecimento do que vem em termos do estado anterior
e um para a saída, ou seja, de informações que eventualmente vão ser desconsideradas na saída. A LSTM, ela mantém um vetor interno para cada tempo, entretanto, o conteúdo desse vetor escondido ele é copiado de forma seletiva da memória desse vetor pelo nível de saída e também é atualizado com partes do estado anterior. Cada um dos vetores porta, conceitualmente, tem uma função diferente na rede. Por quê? Porque o vetor κt ele controla quanto da entrada vai ser considerada, o vetor UDT ele é permitido influenciar a memória CDT. E o vetor de porta FIDT, quanto das interações anteriores são consideradas, em particular, quando nós falamos do ômega-T, que controla quanto do estado de memória é mantido para o estado intermediário. A princípio é meio complexo, mas vocês vejam que, se nós considerarmos o que acontece com cada uma das portas, nós percebemos aqui que a κt ela vai levar em consideração o estado anterior e todos aqui do BK, né? Então aqui nós temos o κt e o que ele leva em consideração para gerar o CT, que eventualmente vai gerar o HT e a saída. Nós temos, então, aqui a ideia é controlar o quanto da entrada é considerado. O FIDT nós já vimos, ele tem por objetivo considerar quanto vai ser esquecido aqui em relação ao HDT ou em relação ao CDT. Notem que o HDT ele chega aqui. E o ômega-T, ele na verdade, ele trabalha com a saída, né? Então, cada um deles nos dá a possibilidade de seletivamente escolher o que vai ser levado em consideração e, mais do que isso, aprendermos com os exemplos o que devemos esquecer e quando. O que é interessante notar é que, independente das diferentes funções dessas portas, todas elas podem ser aprendidas da mesma forma que nós vimos aqui. Tá? Então, dado o XDT e o HT de 1, o UDT ele é calculado como foi visto aqui. Aí nós temos agora uma memória interna que é chamada CDT, que ela é a composição das várias portas, tanto do UDT quanto do CDT. E o κt, ele controla até que ponto o UDT influencia o CDT. E a porta de esquecimento FIDT. O HDT ele depende na memória do vetor CDT ativada, mas o ômega-DT controla quanto dessa memória vai ser refletida no espaço escondido. Ou seja, na verdade, tudo se relativizou nessa rede LSTM. E com isso, nós conseguimos, de uma forma bastante interessante, controlar o seu processo de aprendizado de um grão muito mais fino. Finalmente, a gente fala do nível de saída. E, com todos esses recursos, as LSTMs, elas tipicamente conseguem lidar com longas sequências, uma vez que os gradientes para os estados de memória interno não somem ao longo de vários passos. Isso acontece porque, por projeto, o estado de memória CT-1 no tempo T-1 é ligado ao estado de memória CT via pesos implícitos fixados em 1 e vieses fixados em 0 com ativação linear. Isso permite que o erro flua entre passos de tempo, sem que ele suma ou exploda. E foi alcançado pela utilização desse CT de 1, cujo uso no aprendizado é controlado pelas várias portas. Então aqui nós vemos exatamente o processo desmontado ao longo do tempo. Nós vemos que há uma ligação direta entre os Cs, que é exatamente a ação que permite que não haja uma queda significativa nos vários coeficientes, mas ao mesmo tempo nós temos a possibilidade de aprender quando esses coeficientes eles devem ser retidos ou esquecidos. Isso fica mais claro quando nós olhamos a questão do aprendizado, ou seja,
Durante a retropropagação, o vetor gradiente no nível de saída, ele é aprendido como de sempre, mas aqui, os neurônios sendo independentes, nós passamos a verificar qual é a relação do delta para a memória, e aí nós vemos que as várias portas, elas aparecem dentro desse processo, e em todas as portas de esquecimento, nós temos aqui também o funcionamento desse feed T aqui, e também em relação à entrada, né, onde nós temos o delta do kappa de T, que leva em consideração o U de T, e toma a mesma estratégia aqui de ampliar o delta para os casos onde você tem uma variabilidade dessa porta, ou seja, ela nem é 0 e nem é 1. O mesmo se aplica para o U de T. Nós não vamos entrar aqui no algebrismo, a ideia é que vocês percebam a grande modificação que ocorre para essas redes, e também para o ômega de T. Por fim, ou seja, o cálculo dos gradientes no tempo T dos neurônios escondidos, ele vai levar em consideração todas essas matrizes de pesos com os respectivos delta, que é exatamente o diferencial que torna essas LSTMs não só mais robustas, mas também com uma capacidade de aprendizado diferenciada. Nós vamos ver agora um segundo exemplo usando a gramática de Reber, mas nesse caso é uma gramática embutida, onde nós replicamos 2 vezes a gramática vista para as redes neurais recorrentes. Nesse caso, a transição ela pode acontecer a qualquer momento. Nós temos aqui que o primeiro símbolo é sempre B, o último é sempre E, e a nossa tarefa é aprender a prever o próximo símbolo para as posições dadas as 2 gramáticas. Geramos 400 sequências com um mínimo de comprimento de 40, convertemos usando a codificação como foi vista no capítulo de RNNs, no vídeo de RNNs, e como nós queremos aqui demonstrar a maior robustez em termos de dependências, nós criamos uma LSTM com 20 neurônios escondidos, tentamos valores menores, mas não funcionou bem, 7 na entrada e 7 na saída. Usamos uma função de erro de entropia cruzada. A LSTM ela foi treinada por 10.000 épocas utilizando uma constante de aprendizado 1, e ela aprende o dado perfeitamente, realizando, não sendo computado nenhum erro. Também testamos em 100 sequências que ela não tinha visto em momento nenhum, e ela aprendeu algumas coisas complexas, como a dependência de longo entre o segundo símbolo e o antepenúltimo símbolo, e o penúltimo símbolo. Por quê? Porque essa mostra o tamanho da memória que essa gramática de Reber tem que ter. O segundo símbolo e o último símbolo, eles são sempre idênticos, né? E por isso que houve essa estrutura própria. Nesse caso, nós tentamos uma RNN normal e ela não conseguiu, mesmo com 60 neurônios e 25 épocas, ela foi utilizada, tá? Ela aprende as sequências, mas ela comete vários erros no teste. Nesse caso, a ideia é que a RNN ela memoriza a sequência dos dados, mas ela não consegue generalizar para as sequências não vistas, que é esse caso do segundo símbolo aqui, e que para a LSTM isso funcionou bem, demonstrando a versatilidade e o poder de generalização dela. Bom, com isso nós concluímos essa discussão sobre redes recorrentes com portas e esse vídeo.